Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês a instalar o N8N, tá? Para isso a gente vai precisar de uma VPS, vou utilizar aqui da Hetzner. A gente também vai precisar de um apontador de DNS, vou utilizar o Cloudflare. E a gente vai utilizar um cliente SSH, que eu vou utilizar o Bitwise, tá? Então primeiramente a gente vai adicionar aqui um novo server. Vamos escolher aqui a localidade. Esse Helsinki aqui, ultimamente está dando alguns bugzinhos, tá? Então, dê preferência para os mais próximos aqui do Brasil. No caso aqui, eu vou escolher um da América do Norte, tá? Bom, aqui na versão do Ubuntu, pode utilizar a 20.04, que a gente já está acostumado, ou a 22.04 também, tá? Só não utilize a 24, porque ela ainda é muito nova, pode dar alguns probleminhas, tá? Bom, aqui a gente escolhe como servidor dedicado ou um servidor compartilhado, né? Pelo preço que tá valendo bastante a pena o dedicado na Hetzner. Quando vocês forem pegar aqui um servidor, peguem no mínimo 8 GB de RAM, tá? Para rodar só o N8N, dá e sobra, mas para depois a gente instalar Chatboot e outros serviços, acaba que a gente já fica com essa folga, tá? Pode ser que funcione com menos? Pode ser, mas eu não recomendo pegar menos que 8 GB porque pode ser que dê problema, tá bom? Bom, então a gente vai colocar aqui o de 8 GB. Se quiser selecionar aqui o nome do servidor, é só colocar aqui embaixo. Eu vou deixar esse de teste mesmo. Creating by now. Beleza. Assim que ele gerar aqui o servidor, a gente vai entrar nele, pegar o número do IP. Nós vamos aqui no nosso cliente SSH, colocar ele aqui no host, mantenha o porta 22, username root e eu tenho que colocar aqui o password. Para conseguir esse password é só vir aqui em rescue, reset root password e ele gera a senha aqui. Vou colocar aqui, login. Se não for de primeira, a gente precisa resetar, tá? Accept and save. O meu foi de primeira. Se não for da senha errada, é só dar um outro reset e colocar a senha aqui até dar certo, tá? Vou abrir aqui o terminal. No nosso teste aqui, nós vamos utilizar o setup da Orion Design, tá? Só entrar aqui no site deles, da oriondesign.art.br. Já tem o código do setup. A gente vai lá no nosso painel. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Vou dar um clique com o botão direito do mouse e vou dar um Enter. Essa é uma forma mais fácil da gente conseguir fazer via autoinstalador, tá? Existem outras formas de fazer, dá para fazer direto via comandos e tudo mais. Porém, essa é uma forma que eu estou utilizando bastante, que facilita bastante o nosso dia a dia aí para instalar as aplicações, tá? Ele já vai fazer toda a atualização do servidor. E ele já criou a estrutura necessária para a gente rodar, tá bom? Aqui ele vai fazer as verificações e instalar os pacotes necessários. Lembrando que o Orion Design ele não fica instalado na VPS, tá? Ele só executa o comando. Cada vez que a gente executa, ele abre essa tela. Primeira vez demora um pouco mais, mas nas próximas vezes ele abre bem mais rápido, se quiser instalar alguma outra aplicação, tá? Aqui tem os termos, dá uma lidinha, depois aperta Y, Enter. E aqui, primeiro que a gente tem que instalar é o Traefik e o Portainer, tá? Então, vou colocar aqui a opção 1. E aí ele vai me perguntar qual domínio que eu quero utilizar o Portainer, tá? Agora eu vou lá no meu Cloudflare. Eu estou aqui com um registro de teste, né? Eu vou adicionar um novo registro do tipo A. Eu vou chamar ele de Portainer. E ele vai apontar para o meu servidor. Então, a gente volta aqui, pega o IP e joga aqui. Vou desligar o status do proxy para propagar mais rápido. E beleza. Então, nosso endereço ficou portainer.mix019.com, tá?
Então vamos voltar lá agora no painel, portainer.mix019.com. Vou dar um Enter. Agora ele pede um usuário para o Portainer. Eu vou colocar admin. Vocês coloquem o mais difícil, tá? A senha, vou colocar admin, @123, admin, @123. Coloque uma senha difícil, tá? Para não ter problema. Aqui ele vai pedir um nome para o servidor. Podem colocar o nome que vocês acharem melhor, tá? Vou colocar o nome de servidor mesmo. E aqui ele pede um nome para a rede interna. Eu vou colocar rede _interna. Podem colocar o nome que vocês quiserem, só evitem caracteres especiais, principalmente o cifrão, tá? Agora o endereço de e-mail válido, vou colocar o do chat relax. Beleza, vai pedir para confirmar aqui os dados, a gente vai dar um Y, Enter, ele vai instalar o Traefik. Quem acompanhou o vídeo que a gente fez para API Evolution, esse processo é o mesmo, tá? Ele vai instalar o Traefik, que faz a parte do roteamento dos nossos endereços. Ele vai instalar o Docker, vai mudar para o formato Swarm e já vai instalar também o Portainer. O Portainer ele é um gerenciador das nossas stacks. Cada aplicação que a gente colocar, ele vai gerar uma stack. E dá para a gente verificar e até mesmo trabalhar com ela aqui direto pelo painel, né? Porém, a gente vai ter acesso a essa tela preta, né? Então, para a gente conseguir gerenciar melhor as nossas stacks, os nossos containers, fica mais fácil da gente fazer pelo Portainer, tá? E o Docker Swarm, ele é bem interessante porque ele cria como se fosse vários computadores dentro de uma VPS. Então todos os projetos vão ficar separados. A gente pode colocar um projeto N8N que vai ficar numa caixinha. A gente pode colocar um Chatwood que vai ficar em outra caixinha. A gente pode colocar a Evolution API que vai ficar numa outra caixinha, Typebot, enfim, dá para a gente colocar N ferramentas, né? E todas elas vão ficar separadas. Todas elas vão ficar cada uma no seu devido container. Fica bem mais fácil da gente escalar também. Então, caso vocês forem revender o serviço, vai chegar um momento que a gente vai precisar escalar isso para mais usuários, né? Então a gente consegue escalar de forma bem mais fácil aí pelo Docker Swarm. Aqui ele já está terminando de fazer a instalação do Portainer. Tudo isso daqui a gente precisaria fazer comando, tá? Então a gente teria que fazer o update, o upgrade, selecionar ali o horário do servidor, a gente precisava transformar em Docker Swarm, instalar o Traefik, a gente precisava instalar o Portainer, acessar ele, criar o usuário, criar a senha. Então a gente está fazendo tudo isso daí por esse autoinstalador que ficou bem legal, tá? Ele já criou a conta do administrador, está gerando o primeiro token. Não vou pular nenhuma parte do vídeo para vocês acompanharem aí passo a passo, tá? Para não gerar nenhum tipo de dúvida. Só seguir o que a gente está fazendo que vai dar certinho para vocês aí também, tá? Beleza, já gerou. Então agora esse vai ser o meu domínio do Portainer, esse é o meu usuário e essa é a minha senha, tá?
Vou selecionar aqui, ele já copia automático. Vou acessar o Portainer só para ver se deu certo. Ele já entrou. Aqui eu vou colocar o meu usuário admin, minha senha, que foi aquela que a gente criou no painel. Vou dar um login. Quando a gente clica aqui no Primary, eu já tenho 3 containers rodando, tá? Então ele já tem o container aqui do Trafic, tem o do Portainer e do Portainer Agente, tá bom? Então já está funcionando aqui nosso Portainer, que é por onde dá para a gente fazer as atualizações e tudo mais. Bom, então agora a gente vai propriamente instalar o N8N, tá? Então a gente vai voltar no nosso painel. Deseja instalar outra aplicação? Vou apertar Yes. Se vocês saíram dessa tela, é só entrar novamente aqui pelo cliente SSH no console, vai lá no site da Orion, pega o link, deixa eu pegar aqui, pega o link novamente e inicia novamente que ele já volta, tá? Então agora a gente vai aqui na opção número 6, que é o N8N, vou digitar aqui 6, e aqui ele vai precisar também do domínio para N8N, tá? O N8N ele precisa de 2 domínios, ele precisa de um domínio para o worker, né? E ele precisa de um domínio para o webhook, beleza? Então, para o domínio do N8N, vamos lá no nosso Cloudflare, eu vou colocar o nome dele de Auto e vai apontar para o mesmo IP onde está o Portainer, tá? Vou desligar o proxy, então ele vai ficar auto.mix019.com. Vou dar um salvar, vamos voltar aqui, colocar, dar um Enter, e agora ele pede o domínio para o webhook, tá? Então a gente vai criar outro apontamento aqui, do tipo A também, vamos colocar o nome de auto webhook, podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? Vou pegar o mesmo IP aqui, vou desligar o proxy, então ele vai ficar como autowebhook.mix019.com. Vamos voltar aqui, digitar, clique do botão direito do mouse, Enter. Aqui ele vai pedir o e-mail para SMTP, tá? Eu vou colocar aqui do chat relax. Aqui a gente repete. Lembrando que aqui eu estou acessando os dados do meu Gmail, tá? Se vocês não estiverem utilizando o Gmail, vocês utilizam os dados do servidor de vocês, tá? Deixa eu pegar aqui a minha senha. Essa senha é a senha de aplicativo que vocês vão pegar, tá? Se vocês tiverem dúvida aí, dá pra gente fazer um vídeo sobre isso, mas não tem segredo. Com a senha do aplicativo do Google, vocês conseguem pegar rapidinho, tá? Beleza. Aqui eu vou colocar o SMTP do Gmail. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Então, por exemplo, como eu estou utilizando o Gmail, eu vou colocar aqui, ó, SMTP Gmail. E ele sempre aparece aqui, tá? Qual que é o endereço que a gente vai utilizar. Vou voltar aqui, vou colocar. E aqui ele pede a porta. Então aqui no caso, por exemplo, a gente vai usar a 587. Beleza, ele vai pedir para confirmar os dados, né? Para ver se está tudo ok. Vou mudar um Y, Enter. E agora ele vai fazer a instalação do N8N. Para instalar o N8N, ele já vai colocar também a stack do Postgres, que é onde a gente
armazena os dados, tá? Os dados salvos do N8N vão ficar ali no Postgres. Fazendo pelo modo manual, a gente teria que instalar o Postgres, a gente teria que instalar o Redis também, criar um banco de dados no Postgres do N8N e depois a gente faria a instalação do N8N. Fazendo aqui pelo instalador da Orion, esse processo já é automático, tá? A gente só informa os dados que a gente precisa preencher e ele automaticamente já faz todo o processo. Por isso que ficou bem mais fácil aí de fazer. Então ele já instalou o Postgres, já instalou o Redis e agora ele vai instalar o N8N. O N8N é uma ferramenta bem bacana de automação que a gente consegue fazer nós, né? A gente consegue ali trabalhar com inteligência artificial, a gente consegue fazer várias automações aí, processos do dia a dia direto nele. E o bacana dele é que ele é tudo via nós. A gente não precisa programar quase nada. Uma função ou outra que a gente pode colocar um nó ali de código, mas 90% do tempo a gente consegue fazer as solicitações somente através dos nós. Não precisa saber programar, não precisa de praticamente nada de código, tá? Aqui ele vai criar 3 containers, né? Um deles vai ser o webhook, que ele vai ser responsável por receber as solicitações. Então, por exemplo, se a gente utiliza um webhook do WordPress, quando sempre que tiver um pedido novo lá no WooCommerce, notifica o meu N8N. Ele vai receber por esse nó webhook, tá? Esse container webhook. Depois a gente tem o editor, que é onde a gente tem a interface lá para criar os nossos processos. E a gente tem o worker, que é o que executa, tá? Então ele vai rodar 3 containers. Esse aqui ficou o endereço para a gente acessar, tá? O nosso N8N, e esse ficou o endereço para o nosso webhook. Se a gente for lá no Portainer agora, vou atualizar aqui os containers. Quando ele está criando aqui os containers, é normal ele entrar e sair, tá bom? Esses que ficam em vermelhinho aqui, vocês podem selecionar, clicar em Remove, que ele já vai ficar só os que estão em verdinho, tá? Então aqui, se eu entrar aqui em Stacks, ele está agora, além da stack do Traffic e do Portainer, que a gente já tinha visto, agora eu tenho também o Postgres, o Redis e o N8N, tá? E aqui na parte de Containers, ele, além de ter o Traffic e o Portainer, que era o normal e o agente, agora ele criou um para o Redis, um para o Postgres e 3 para o N8N, que é o que eu estava explicando para vocês. Então a gente tem o editor, que é onde a gente faz as edições, a gente cria os fluxos. A gente tem o webhook, que é por onde vai entrar as solicitações para startar aquele fluxo. E a gente tem o worker, que é o que executa realmente esse fluxo, tá bom? Então vamos acessar aqui o N8N. Vamos pegar esse endereço aqui. O e-mail e a senha vai precisar criar no primeiro acesso, tá? Então a gente vai entrar aqui. Ele vai pedir aqui, né, o nosso e-mail. Vou colocar, por exemplo, aquele do Chat Relax. Não necessariamente precisa ser o mesmo que vocês colocaram lá na instalação, tá? Vou colocar aqui Chat Relax e vou criar uma senha aqui. Vou pegar essa. Vou colocar a senha mais fácil, senão depois a gente não lembra na hora de testar. Coloquei admin 123 duas vezes, tá bom? Beleza, vou dar um next.
e ele já acessou. Nessa tela aqui, se vocês quiserem preencher, se não, só dá um Get Started. Aqui eu vou dar um Skip, que eu não quero colocar as funções, mas ele está com uma promoção bem bacana. A gente consegue as funções pagas, né, grátis para sempre. É só preencher aqui com o e-mail e eles mandam uma licença. Não vou fazer ativação porque a gente está instalando só para teste, tá bom? Bom, beleza. Então essa aqui é a carinha do N8N, tá? Se a gente clicar aqui embaixo, a gente consegue vir em Settings e verificar qual versão que a gente está utilizando. No caso aqui a gente está com a 189.2, tá bom? Voltando aqui para a tela inicial, só dando uma repassada bem rápida aqui, a gente pode criar um novo workflow. Quando a gente cai na tela do editor, ele vem assim em branco, tá? Basicamente aqui a gente vai ter os gatilhos, né? Os triggers, que é o que vai startar esse nosso fluxo, né? Então vamos supor que a gente queira fazer um fluxo de uma inteligência artificial, né? Então se a gente colocar aqui, por exemplo, um AI Agent, a gente vai começar a criar aqui um agente de IA, né? E aí ele já traz o trigger, que seria quando uma mensagem for recebida. E aí aqui eu consigo começar a fazer as configurações, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui na minha agente IA, ele vai pegar os dados aqui do input, eu posso adicionar, por exemplo, uma System Message, e aqui a gente consegue colocar o nosso prompt. Então, você é um assistente de pessoal que vai auxiliar o gerente a tomar as decisões. Eu vou fazer aqui alguma coisa bem genérica, tá? Esse prompt aqui precisa ser bem mais trabalhado para fazer as funções, mas só para entender, mostrar para vocês como que funcionaria, tá? Para a gente começar a construir. Beleza. Aqui a gente seleciona qual o modelo que a gente quer utilizar. Se a gente quer utilizar o ChatGPT, o DeepSeek, eu vou colocar aqui, por exemplo, a Grok, que ela é gratuita, tá? Quando a gente coloca aqui, por exemplo, a Grok, ele pede aqui para a gente colocar uma credencial. Deixa eu ver se eu tenho alguma credencial aqui da Grok. Deixa eu ver se tem alguma. E aí a gente já faz um teste aqui com vocês. Ó, deixa eu puxar aqui na tela. Aqui é o seguinte, ó, a gente entrou aqui no console Grok, tá? Case. A gente entra com nossa conta do Gmail, por exemplo, e a gente vem aqui em Create API Key, tá? A gente coloca um nome para essa API Key, então vou colocar teste N8N. Vou dar um submit e ele vai gerar a nossa API aqui, tá? Eu vou copiar essa API, a gente volta aqui, coloca ela, dá um save, se ficar verdinho é porque está ok, tá? Então aqui eu estou utilizando a Grok como modelo, mas vocês podem utilizar o ChatGPT, podem utilizar a que vocês preferirem, tá? O processo ali de criação do token é o mesmo, tá? Aqui na parte do memory, a gente coloca se ele vai ter memória ou não. Então, se eu não colocar memória, eu vou mandar uma mensagem para ele e na segunda memória ele já não vai lembrar o que eu disse, né? E aqui existem N formas da gente fazer essa memória de forma mais trabalhada. Mas aqui para a gente só usar como exemplo, eu vou colocar uma Simple Memory, tá? E aí a gente consegue colocar qual o tamanho dessa memória. Vou colocar, por exemplo, que ele vai lembrar as 10 últimas conversas. Beleza. Só que isso daqui a gente já consegue rodar ele, tá bom? Aqui nessa parte de Tool, é se a gente quiser colocar ferramentas, né? Então, além de ter o acesso aqui, o que o chat tem, eu quero que ele coloque, por exemplo, uma calculadora. Então, eu quero que ele tenha acesso à calculadora para fazer contas. Eu adiciono essa tool aqui
e agora ele já tem acesso à calculadora. Se a gente for trabalhar com a parte de HTTP Request para fazer solicitações aí via API, dá para utilizar esse. Se a gente for trabalhar com MCP, também dá para a gente colocar. Enfim, aqui a gente põe as tools, que são ferramentas externas aí que ele pode ter acesso para conseguir as informações necessárias, tá bom? Pode ser uma planilha, pode ser vários tipos de fonte de dados. Bom, beleza. Aí aqui eu já consigo agora testar ele, tá bom? Quando eu clicar aqui, ou em OpenChat, ou aqui embaixo também, ele vai aparecer a telinha aqui, e eu vou mandar um olá. Ele já vai executar aqui, só para mostrar para vocês, ó. Ele executou aqui, e ele já salvou aqui na memória, tá bom? E aí aqui, deixa eu ver que ele apareceu aqui. Ele respondeu aqui, ó, to calls the paging type function. Então aqui, ó, se a gente vier aqui no output, a gente já tem os logs aqui dele, tá bom? Então aqui, ó, formatar instruções, tal, para essa resposta você deve utilizar o formato, blá, blá, blá. Aqui ele está passando tudo certinho as funções. É porque a gente não colocou aqui os dados certinho, não expliquei para ele certinho o que ele vai ter que fazer, tá bom? Mas só para a gente exemplificar aqui como que funciona o N8N, tá bom? Depois que a gente terminar aqui de fazer edições, a gente pode salvar. E aqui ele sempre vai funcionar como teste, tá bom? Então, a partir do momento que a gente liga aqui e dá um got it, agora sim ele está funcionando, tá bom? Então, aqui nessa parte, por exemplo, a gente poderia trocar. A gente poderia, por exemplo, colocar um Node webhook, né? Então, se a gente for trazer, por exemplo, lá do nosso WordPress, a gente traz esse Node webhook aqui, a gente pega esse endereço aqui de teste ou esse endereço aqui de produção, joga lá no nosso webhook, e aí toda vez que tiver, por exemplo, um novo pedido, ele vai informar aqui nesse webhook. E aí a gente só vem aqui no nosso AI Agent e a gente muda o chat input, né, para informação que vai vir aqui no nosso nó de webhook. Eu vou deletar esse daqui. Aqui a gente tem também, por exemplo, como trigger, o trigger manual. Então toda vez que a gente clicar, ele vai executar nosso fluxo. A gente tem também o que utiliza bastante, que é num determinado horário, né? Então, eu quero que uma vez por dia, meia-noite, comece esse fluxo aqui. Então, sempre que for uma vez por dia, meia-noite, ele vai executar esse fluxo e assim por diante, tá bom? Se a gente voltar aqui no overview, não vou nem salvar, ele vai aparecer aqui os nossos workflows que a gente criou. Vai aparecer se ele está ativo ou não. E aqui ele também aparece as nossas credenciais que a gente criou, no caso eu criei aquela da Grok, e ele cria aqui também a nossa lista de execuções para a gente verificar. Beleza? E aqui no Portainer, se a gente vier aqui em Stacks, a gente consegue visualizar a stack do N8N que criou. Então se eu clicar aqui nela, vou clicar aqui em Editor, essa é a stack que ele criou, tá bom? Então ele já tem aqui todos os dados necessários. Vamos supor que a gente quisesse mudar a versão do nosso N8N, tá? Vou tomar uma água aqui que a garganta ficou seca. Se a gente quisesse, por exemplo, mudar a versão do nosso N8N, a gente pode pegar esse nomezinho aqui, dá pra gente jogar no Google e a gente vai entrar na parte do Docker Hub, tá? Já localizou aqui. E aqui no Docker Hub, a gente tem a parte aqui de tags, onde tem as versões, né? Então a gente tem versão beta, por exemplo, aqui ó, já tem a versão 1.90.1. A nossa, ele está na 1.89.2, tá? Então essa daqui, por exemplo, ela é uma versão beta, ela não é uma versão oficial. Mas, por exemplo, se eu quisesse mudar o meu N8N para essa versão, é só eu vir aqui no Portainer, Stacks, abrir a stack aqui no editor, eu venho aqui onde está o latest, coloco a versão que eu quero colocar, tá? Esse daqui é o editor, então eu vou descer aqui, eu vou vir até a parte do webhook, eu coloco a mesma versão, e eu vou descer mais um pouco, vou lá na parte do worker, coloco a mesma versão.
tá bom? Precisa ser nos 3 a mesma versão. Vou rolar até aqui embaixo, vou clicar em Update Stack. Aqui na parte do Prune Services, deixa eu até colocar para traduzir aqui para ficar mais fácil para vocês. Ele vai eliminar os serviços que não são mais referenciados, né, que não estão utilizando. Eu vou deixar sem marcar aqui, só para vocês verem o que vai acontecer. E aqui ele vai puxar novamente. Então, no que eu der um atualizar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai baixar tudo de novo. Ele vai baixar o editor, ele vai baixar o webhook e ele vai baixar o worker, tá? Então, se a gente vir aqui agora em containers, a gente vai ver que ele saiu aqueles 3 containers latest que a gente tinha e agora ele vai criar os containers novos. Ele demora um pouquinho, tá? O N8N é bem pesadinho. Se vocês quiserem ver se deu certo, é só clicar aqui em Stacks. A gente vai lá no N8N e aqui embaixo ele já tem os 3 serviços. Então ele teve aqui o que saiu e os 3 que já estão rodando, tá? Vou lá em Containers, posso tirar esses 3 containers vermelhinhos. Como eu não selecionei o Prune lá na hora de subir a stack, se eu entrar agora em imagens, eu tenho uma imagem aqui do N8N latest que não está mais sendo utilizada. Então eu posso remover. Se eu tivesse marcado o Prune, ele já tinha removido essa imagem, tá? Eu deixei só para vocês verem. E aqui está com a nova imagem do N8N. Aqui também na parte de volumes é a mesma coisa. Ele pode ter criado um volume do serviço anterior, tá? Como o banco de dados do Postgres aqui é o mesmo, ele não alterou, porque está dentro aqui do Postgres Data e dentro do Redis Data. Mas se tivesse um volume aqui não utilizado, vocês poderiam deletar também, tá? E aí se a gente vier agora no nosso N8N, vou dar uma atualizada aqui na página. Vim aqui em Settings, ele já está na versão nova, tá? Então a atualização é muito mais fácil da gente fazer pelo Portainer. Então, por mais que ajude aqui a parte do Orion Design para a gente fazer as instalações, né? Às vezes, se vocês querem uma versão específica de algum serviço, dá para colocar direto aqui, só alterando dentro da stack, beleza? Bom, galerinha, acho que o vídeo de hoje é esse. Acabou ficando até um pouco longo. Eu acabei explicando ali um pouquinho como é que funciona o N8N, como é que faz para atualizar. Mas a ideia é que vocês consigam aí utilizar o N8N e testar essa ferramenta bem bacana aí que está sendo bastante utilizada agora, principalmente para a parte de IA e MVP, beleza? É isso aí. Se curtiram o vídeo aí, dá um like pra gente, deixa um comentário se vocês conseguiram instalar. Curte o vídeo, curte o canal, compartilha com os amigos aí e até a próxima.